E aí, Vitória? Boa noite, pessoal. Já te mandei aí o convite. Olha os Guilhermes entrando aí. E Oi, aí, Gustavo, tudo bem? tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia. Tamo aí, obrigado aí. E tá em Floripa, né? Tô em Floripa hoje, mas eu volto Hum, pra eleição. Que maravilha, hein? Que paraíso. Bom, Oi, pessoal. isso aí, mas boa noite aí, pessoal. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Jonathan. Vamos deixar o pessoal chegando aí, a gente já já começa. Tá bom. E o calor aí, tá bravo igual aqui ou já caiu uma aguinha aí? Tô de blusa de frio É, eu tô aqui, vendo só. isso mesmo, eu tô falando assim, lá não tá calor, não. Não, Aqui aqui estamos pa- esperando a primeira chuva hoje. parece um lugar paralelo, assim, que eu não parece que eu tô no Brasil, assim, porque quando eu olho o mapa, tá tudo vermelho, eu falo, uai, cadê esse calor? Mas não, É, é complicado. esse sul é bom que chega primeiro sempre a chuva agora nessa entre primavera e verão. Bom, Sim, já chegou muita gente aí, vamos lá. Pessoal, boa tá. noite a todas e a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aos amigos da Vitória, as amigas da Vitória, meu nome é Gustavo Malaco, ambientalista, resido aqui em Uberlândia, estou como candidato a vereador aqui, dentro de uma agenda sustentabilista, e desde aí de março tenho realizado diversos debates virtuais, algumas lives, e agora a gente está nesse período de campanha aproveitando pessoas que têm uma agenda em Uberlândia, tem um trabalho também de destaque, a juventude, o caso da Vitória, e aluna de Relações Internacionais aqui da Universidade Federal de Uberlândia, universidade que eu tive a honra de me formar, como também gerente de bandas, né? Como também produtora Sim. cultural, feminista, novinha assim, mas já tem um currículo aí de muito destaque já e vai brilhar mais ainda ao longo do tempo. Te Obrigada. agradecer muito, Vitória, devolver a palavra para você, para que você também dê as boas-vindas e fique à vontade para falar mais alguma coisa na sua apresentação. Tá. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória. Eu conheci o Malaco por causa da candidatura dele, mesmo para vereador em Uberlândia. E eu faço relações internacionais na Federal de Uberlândia, mas eu vivo viajando para as minhas questões de trabalho, de produtora cultural e tudo mais, mas sempre querendo trazer isso de volta para Uberlândia. É, eu acho que hoje a gente vai bater um papo mais sobre bem-estar, qualidade de Isso. vida, é, como que isso se traduz no dia a dia, na nossa rotina, na nossa jornada para as nossas questões de cada um, né? E como que isso vai melhorar nossa relação uns com os outros e melhorar nossa coletividade, né? Que eu acho que é o nosso goal agora, nossa meta, né? Acho que é isso. Bom, a Vitória já antecipou o nosso bate-papo aqui, justamente a gente pensar em qualidade de vida, em bem-estar nas cidades, de cada cidadão e cidadã, para justamente a gente conquistar a cidadania. Então, esse é um papo com essa jovem aí para falar um pouquinho da percepção dela. Você nasceu em Floripa mesmo Não, eu ou sou de Berlândia, eu sou não? de Berlândia. Mas assim, esse trânsito seu para Florianópolis foi em virtude de quê? Eu vim Só fazer mobilidade curiosidade. nacional na Federal de Santa Catarina, Uhum. com a intenção mais de mudar um pouco os ares, assim, por causa das coisas que a Federal de Santa Catarina me propiciava, assim, de matérias com mais foco em jornalismo internacional, que era uma coisa que na época eu tinha um pouco de interesse a mais, jornalismo internacional, cinema e relações internacionais. Mas eu acabei indo mudando e conhecendo muita coisa em relação à cultura e da música, né? Fui mais para a área da música e acabei misturando isso tudo e conhecendo o pessoal dos festivais de música aqui e acabei ficando mais tempo aqui por causa disso. Mas eu já voltei a morar em Uberlândia, tô ainda me acostumando, mas eu É nesse voltei já tem um trânsito. ano, nesse trânsito. E é bom que Florianópolis, né, tem um destaque que a gente quer alcançar em Uberlândia ao longo do tempo, que é uma cidade com uma economia criativa, né? Uma Sim, cidade que investiu isso a partir da década de 70 e 80. Não é à toa que ela sempre está ali entre as 5 primeiras cidades do Brasil em desenvolvimento tecnológico,
e empreendedorismo, algo que a gente tem que buscar e se inspirar em bons exemplos, né? E em Uberlândia a gente Exatamente. está ocupando uma posição assim, mesmo com uma universidade fantástica como a Universidade Federal de Uberlândia, Uhum, que tem trabalhos de ponta, que tem muita patente sendo desenvolvida, uhum. mas falta aquela política pública do município, que é o que a gente fala que isso muda a realidade. Poxa, a gente já tem um orçamento, agora infelizmente, né, sabemos o caos político que a gente se encontra e também o sucateamento da educação, realmente o ensino federal, mas aí entra a importância de você ter políticas públicas que projetem o futuro e que consigam colocar essa universidade contra as parcerias, contra as instituições de ensino e pesquisa nessa lógica da economia criativa. Então esse é um ponto. É exatamente. Vitória, Ó, é exatamente essa questão de Florianópolis que me inspirou nessa pauta mais de sustentabilidade, porque depois que eu fiquei aqui 2 anos e eu podia ir de bicicleta para onde desse, que tinha ciclovia, e eu aproveitava muito melhor, muito mais o espaço urbano, e só dessa coisa de a qualidade de vida que eu experimentei aqui me fez querer levar isso de volta para Uberlândia, mas eu vi que estava muito distante ainda, que ainda não tinha nenhuma pessoa que propunha isso dentro da Câmara, né? E que toda essa sensação boa do dia a dia, eu chegava em casa muito mais feliz, sabe? E quando eu voltei para Uberlândia, percebi não tinha parque direito. O parque é um lugar que a galera confunde muito com que não é só para aproveitar a cidade, né? As pessoas eu acho que você falou isso no seu plano, diferença de lazer e qual outra palavra que você usou? lazer, cultura, esporte, De você está falando a responsabilidade. questão da Enfim. descentralização. Isso É, também, também. isso, Muitas. isso. Porque hoje o que tem faltado na nossa cidade aqui é que você não tem lazer e cultura para todos, né? Esporte para todos. Exatamente. É Esse, muito esse centralizado. é uma cidade que, poxa, tem um teatro municipal fantástico, de primeira, né? Que, Sim. tanto que recebe grandes espetáculos, mas ao mesmo tempo, quando você vai na periferia da cidade, nas regiões mais distantes, você Uhum. percebe o quanto que é carente esses espaços. E isso Sim. está claramente associado a melhor, porque nós estamos falando aqui de bem-estar e qualidade de vida. O quanto que Exatamente. cidades que investiram, Bogotá, Medellín, nós estamos falando de cidades que eram Florianópolis. campeões, que eram campeões aqui na América Latina de homicídios, né? Essas Ah, duas. sim. Entendi. E depois de todo esse plano de pacificação junto com cultura, com esporte, com lazer, com educação, Exatamente. né, na periferia, como mudou a realidade hoje dessas cidades. E Uberlândia tem um grande desafio de mudar a vida de muitas pessoas que são muito vulneráveis e que são esquecidas mesmo pelo poder público. E a gente precisa trabalhar que elas recebam essa descentralização com mais vigor, com mais investimento e com política pública. Sim. Vitória, como é que está a sua Bem. percepção assim hoje dessa questão política? Queria te ouvir um pouquinho como jovem, né, no desafio do dia a dia, falar a sua percepção como estudante da UFO nesse momento. E depois fica à vontade, depois para começar também me Tá. devolver aqui algumas reflexões e algumas provocações. Tá, eu acho que, assim, não posso falar por todos, né? Porque ainda tenho os meus privilégios, assim, mas o que eu percebo das pessoas que estão no meu meio e que moram em Uberlândia esse tempo todo é uma descrença geral mesmo do jovem de como de não estar conseguindo aproveitar o meio urbano, de não estar conseguindo nem pensar direito em política. Eu acho que isso virou já é meio generalizado, de tanto que as pessoas estão desanimadas com a política, né? E toda essa questão de polarização política que está, não sei, fazendo as pessoas se afastarem um pouco desse meio, né? E eu acho que isso se reflete muito na cidade, de como que o que a cidade virou, né? Os lugares estão muito mais vazios. Antigamente, o centro era muito mais com cultura, muito mais diverso e com muito menos violência também. Eu achava muito mais tranquilo. Todo, por exemplo, arte na praça, essas coisas, tudo isso foi acabando aos poucos e as pessoas não estão mais motivadas mesmo em continuar nesses meios, assim.
Muitas pessoas do meu grupo, assim, de Berlândia, estão tentando abrir espaços de cultura, e falhando nisso, porque, não falhando por eles, mas pelas e os empecilhos que a própria prefeitura vem colocando em várias questões, né? Enfim, esses são os meus pontos que eu acho que os jovens estão mais, como fala, pensando, assim, as pessoas à minha volta estão pensando mais sobre, né? Acho que é isso. E relacionado à questão, por exemplo, hoje ambiental, Hum. né, as mudanças climáticas, assim, até o nosso ponto de encontro, na verdade, foi uma amiga em comum, né, a Letícia, Sim. que fez a ponte, nos apresentou, e eu lembro quando a gente conversou na UFA antes da Covid, né, ter chegado, Aham. então era um ponto que você refletia bastante, né, desse papel da qualidade Sim. dos parques. Você falou assim, não, que você até pratica, né, tem a questão do Sim, do skate, skate, você citou isso, da falta, eu lembro você falar da falta de espaço, que o pessoal ia pro galpão. A gente tem um isso. teatro municipal que as pessoas estão ali o tempo todo ali de skate, eu fico olhando, por que que não tem uma rampa? Que até hoje Sim. skate aqui no teatro. É uma coisa Que a maluca, né? galera vai ocupando onde dá, né? Mesmo não tendo. É. Eu acho que muitas pessoas do meu meio começaram a se preocupar mais com a questão de sustentabilidade e fazer essa luta por conta própria, por não poder contar com uma representatividade em relação a isso. E vejo esse movimento sendo bem grande na questão, das pessoas pararem de comer carne no meu meio, né? Das pessoas começarem a ter alguma consciência de agroecologia, de permacultura e tudo, mas disso de não conseguir, sei lá, se sentir representado dentro disso no meio urbano, né? E querer começar a usar a bike, mas não ter como onde usar. Ou eu que tava com a minha bike, trouxe de Floripa para Uberlândia, furei meu pneu 3 vezes no primeiro mês, aí depois aprendi que eu precisava ir mais tranquilo, porque a cidade não permitia essa movimentação minha ali, né? E o medo também, né? Eu acho que tudo isso tem a ver com essa base do seu plano, né? A base do seu plano que tem muito ligado, ainda mais ser biólogo, Nosso plano, nosso plano, a gente sempre fala. nosso plano. Nosso plano. Quantas pessoas? Muitas pessoas envolvidas, né? Muitas pessoas envolvidas na construção desse plano. É, eu acho que essa construção do nosso plano, pela base da sustentabilidade, ela leva a muitas coisas, assim, muitos canais. E eu acho que isso tem muito a ver com o nome que a gente escolheu, né, para colocar nessa live, de levar uma vida coletiva. O que que um espaço, por deixar ele tão saudável e receptivo, por que que ele traz uma vida coletiva e por que que essa vida coletiva, ela traduz tanto o que que a gente está precisando nesse momento. Eu acho que isso fala por muitas coisas. Por exemplo, a gente estava até falando que o meu professor falou contigo, o Áureo. O Áureo, e eu O até falei Áureo. com ele até replicou. Ele falou, realmente ela é uma excelente aluna. Ai, obrigada. Que ele fala muito nas aulas dele sobre a questão da fake news, né, e da polarização política. Como que a gente pode combater esse tipo de coisa? É só juntando mesmo, fazendo as pessoas elas se sentirem confortáveis no coletivo. Só que como que as pessoas vão se sentir confortáveis no coletivo se elas não têm segurança, num coletivo na rua? Se elas não se sentem confortáveis para se mobilizar pela cidade e lutar como fala, pelas lutas identitárias delas, né? Tipo, eu acho que pra gente ter força e ter, o espaço mesmo, pra gente conseguir lutar por nossas lutas individuais, a gente precisa primeiro é, tirar esse cansaço, sabe? Eu acho que o que você me perguntou sobre o jovem, ele não, ele tá descrente e o adulto, ele tá cansado. E isso tudo porque não tem nem saúde mais para fazer as coisas, políticas para lutar contra essas coisas, né? Tá, eu tô viajando um pouco, mas assim, Tá não. sobre a questão das fake news e tudo isso, tipo, de como que a vida coletiva vai combater esse tipo de coisa, eu acho que tem muito a ver com, a fake news ser um efeito da solidão das pessoas, sabe, nesse momento. Ainda mais a pandemia tá agravando isso mais, e essa solidão, essa coisa de deixar todo mundo individualizado demais,
acaba deixando todo mundo com mais medo uns dos outros também, sabe? Eu acho que tudo isso são efeitos de individualização, sabe? E essa individualização faz tem muitos efeitos ruins em relação a não confiar no outro do seu lado. Quando você falou sobre descentralização do poder, do poder público, enfim, eu acho que isso tem muito a ver com esses grupos que são possíveis de fazer em cada bairro. E esses grupos, eles dão mais confiança em quem está do seu lado, eles fazem você conhecer mais quem é seu vizinho, eles fazem você ter mais interesse em mudar o seu espaço, o seu próprio bairro, né? Enfim, eu acho que são muitas coisas em uma fala só. É, Mas eu acho Não, que... pode falar. não, conclui, por favor. Não, eu acho que é isso, assim, que são muitas coisas e que não dá para falar em pouco tempo. Eu acho que são coisas que tem muitos lugares para ir afundando, sabe? Não, É. e assim, essa live é para a gente até aproximar. Esse final de semana até fui convidado pela juventude do partido que eu estou hoje, o PDT, Sim. para justamente ter uma fala, né, de propostas, de... Gente, se a gente não trabalhar essa descrença, né, quem está cansado hoje realmente é mais difícil reverter isso. Hoje, Sim. mas o jovem não pode perder a esperança, não pode perder a expectativa. Tem que lembrar que esse país já passou quase 3 décadas de período muito difícil, onde vários jovens Sim. tiveram sua liberdade ceifada, onde teve, inclusive, jovens que perderam a vida, pais e mães que também perderam a vida. E a gente Sim. tem que colocar para o jovem essa responsabilidade, especialmente num contexto que você falou hoje de muita mentira, de muita informação falsa, de negacionismo, né? Se a gente não trabalhar esse jovem, e ainda mais com outro cenário que é muito pior, a Covid hoje é um cenário terrível, sim, mais de 150 mil mortos no Brasil, uma coisa Uhum. absurda a gente pensar o que nós chegamos com justamente o negacionismo, em não acreditar na ciência, uma coisa É. elementar. Os países, inclusive os países que tiveram mulheres e que têm mulheres à frente comandando esses países, tiveram resultados mais positivos em relação à Covid. Então, até Uhum. para reforçar aqui, Alemanha, Nova Zelândia. Então, nós precisamos trabalhar muito o que vem, que são as mudanças climáticas. Se a gente não Uhum. der essa esperança, não der fazer esse trabalho e mostrar, hoje tem a Greta Thunberg, que é a grande Aham. liderança mundial jovem, né, uma adolescente de 16 anos, que ela já, olha o tempo que ela faz toda sexta-feira uma greve, né, nas escolas, pelo direito dela, pelo direito das pessoas que ainda não vieram ainda hoje no planeta. E Sim. toda forma de vida, não é só a nossa não que está em risco. Tudo bem que se a gente brincar muito, nós vamos acabar sendo expelidos desse planeta, esse planeta segue. Mas nós É. não podemos ser egoístas a esse ponto. Nós temos a obrigação, eu trabalho há pelo menos 20 anos nessa perspectiva. Hoje se fala em mudança climática o tempo todo, eu tenho 15 anos pelo menos que eu tenho atuado diretamente nessa questão e dizendo o quanto que falta política pública nisso. Basta ver, o Sim. próprio nosso município aqui não tem uma política municipal de mudança climática e adaptabilidade. É um município em que 1/3 da população anda de carro, os outros 2/3 andam a pé, de ônibus ou bicicleta, e que quem tem a prioridade política, a política pública é 1/3, não são os 2/3. Então essa Uhum. diversidade que a gente deveria ter na mobilidade urbana não existe, porque um sistema de transporte tem preferência sobre os outros. Essa é uma discussão de cidade, essa é uma discussão de bem-estar, essa é uma discussão de qualidade de vida. Isso. Também o trabalho nas áreas verdes, que a gente tem assistido aqui em Uberlândia, esse calor aqui infernal, especialmente na semana passada, onde tivemos temperaturas aqui de 42 graus, 41 graus em alguns dias, e ao mesmo tempo vendo árvores sendo mutiladas, tombadas, parques tendo ao lado deles viadutos passando. Uma coisa assim que você fala assim, que sem pé nem cabeça o que está acontecendo. Não tem lógica um município como esse, belo como esse, desenvolvido, entre aspas, em que deixa uma juventude sem expectativa. Me preocupa muito, e também no governo federal que nós estamos assistindo hoje,
esse negacionismo dos jovens, que futuro que realmente esse país está deixando para os jovens? Mas aí é chamar vocês, porque vocês têm essa força, e como aconteceu em outros tempos no país e pelo mundo afora, de buscar a sua sobrevivência mesmo. É sério que nós estamos falando. A justiça climática hoje, ela vai passar pelo grito de vocês. Ano passado eu lembro de uma manifestação que teve, foi 3, 4 dias depois daquela nuvem que chegou em São Paulo, né, das queimadas da Amazônia ano passado, nós tivemos uma manifestação com mais de 100 jovens. E o tiozão tava lá, acompanhando a meninada lá e falando, pô, molecada, vamos pra rua mesmo, gente, vamos. Tinham ali dezenas de jovens que era a primeira vez que eles estavam na rua. E eles têm que brigar, batalhar pelo seu bem-estar, pela sua qualidade de vida e seu futuro. Porque quem está comandando isso aqui, seja o município aqui, em outras esferas, não me parece muito preocupado com esse futuro, não. Sabe, Vitória? Não me parece muito. Vou beber um pouquinho de água aí. Tá entrando aí um pessoal que é do skate de Uberlândia aí na live. Olha que legal, olha que legal. Essa é uma outra política que a gente tem que trabalhar do esporte. Não tem como a gente não descentralizar e trazer mais vida, né? Eu lembro de um vereador aqui em Uberlândia, não vou ser injusto com ele, né? Infelizmente, ele foi até preso ano passado, mas eu não posso deixar de ser injusto com ele, o Vico. Quando ele fez um meio de campo de abrir a Rondon Pacheco, né? Aos finais de semana, né? Aos domingos, para que as pessoas pudessem de bicicleta, skate. Tudo bem, era uma pista central, mais central, ok. Mas é um sinal positivo do que a gente tem que tirar o carro em detrimento justamente da população. Passou pouco tempo, pararam com o negócio. Chegou a ordem lá de cima, não podemos quebrar o ciclo das pessoas que vão para um clube famoso aqui de Uberlândia. É um absurdo essa lógica. Eu sou usuário do Parque Linear do Rio Berabim aqui, e eu sempre estou ali, estava nessa da Covid correndo, etc. Fica uma via de 2 carros passando e agora o prefeito fazendo um viaduto do lado de uma área verde. E ficou bem abandonado, né? Bem abandonado. Era para ter o contrário, era para esse concreto sumir e a área verde aumentar. Sim. O investimento tinha que ser esse. E dizer, aqui vai ser o nosso meio de locomoção, a bicicleta, o cara que vai sair, por exemplo, do Oswaldo Rezende, vai conseguir pegar a Rondon Pacheco e até o Moarama de bicicleta, por exemplo. Ou o contrário. É isso que a gente tinha que estar batalhando aqui e não ampliando. E quando se amplia as vias, se tirar a área natural. Vou dar um viaduto em cima dessa área natural aqui, desse parque. A gente foi lá brigar lá ano passado, inclusive, na primeira ação que nós fizemos ano passado. Mas é difícil. E aí, esse papel da cultura, do lazer e do esporte de forma descentralizada, as cachoeiras, né? Mais de 100 cachoeiras. Mais de 100 cachoeiras, um raio de 50 quilômetros em Uberlândia. Como que a gente não pega esse potencial que Uberlândia tem de ser uma mini Brotas e junto com Uberaba, potencializar esse ecoturismo com dezenas, centenas, milhares de empregos? Essa é a economia que nós queremos. Esse é o futuro para os jovens. O jovem que vai estar na natureza, que vai estar levando serviço de qualidade, que vai estar levando as pessoas, colocando as cachoeiras ordenadas, não essa bagunça que está aí hoje, na maioria das cachoeiras, que não tem um uso público realmente bem feito, com exceção daquela cachoeira do Managuari, que a gente conhece em Indianópolis, que é um trabalho de um empreendedor. E por que o poder público não pega esse case desse empreendedor, começa a diminuir impostos municipais e passa a fazer parcerias com bancos públicos e privados para reduzir a taxa de crédito e falar, ó, a pessoa que investir nesse tipo de situação aqui, o município está junto. É isso que é uma economia vigorosa, é uma economia que bota os jovens e não o que acontece hoje. Vamos trazer um supermercado em Uberlândia, vamos trazer isso, porque aí, olha o supermercado vindo com 200 empregos, gente. Gente, por favor, vamos pensar um pouco mais para frente, vamos colocar pessoal na permacultura, na agricultura urbana, na agroecologia, na arquitetura verde, na infraestrutura baseada em soluções pela natureza, na montagem de placa fotovoltaica, na economia criativa, nos festivais, sabe? A potência que o Uberlândia já teve de tantos festivais de dança, quem lembra, lógico, você não vai lembrar, mas o Uberlândia tinha festivais de dança de nível nacional. Sabe? Então é isso. Todos os festivais de música que tinha em Uberlândia chamam gente da região inteira para circular a economia criativa dali, né?
Eu acho que isso, nossa, muitos projetos de festivais que foram sabotados ao longo do tempo, né? E agora eles precisam de ajuda de editais que nem são de Minas Gerais para conseguir se sustentar, né? Enfim. Vocês não sabem, pessoal, tem um amigo que eu fiz uma live esse tempo atrás, o Carlinhos. O Carlinhos Uhum. trouxe a Gal Costa em Uberlândia. Ah, E foi justamente na época da eleição, a última eleição. Ele foi sim. sabotado. Ele foi sistematicamente sabotado pela gestão pública de Uberlândia. Porque a Gal, lógico, uma pessoa com posição firme, forte, sempre uma pessoa que lutou pela democracia no país, era vista como inimiga do sistema, era comunista, as coisas assim. E Aham. esse cara que já trouxe os melhores artistas e artistas aqui para Uberlândia, não tenho dúvida, assim, o Carlinhos é um dos caras mais ponta firme que eu conheço de cultura em Uberlândia, simplesmente foi sabotado no show da Gal Costa. Olha o tipo de. Teve que trazer a Gal meio assim escondida, sem falar como que ela ia chegar, que hora que ela ia chegar, porque as pessoas queriam ir no aeroporto para chegar lá e de repente ele até agredir ela. Uma Nossa, coisa. O que é Uberlândia, isso, gente? meu Deus. Não dá. Então, vamos dar um passo para frente, não para trás, nessa Sim. perspectiva. Ô, É. Vitória, fala um pouquinho assim. Eu lembro quando a gente estava discutindo a questão das praças, que você falou também, todo o problema, né, da questão da mulher nesses espaços hoje, né? De como que você tem visto assim essa luta que é histórica, né? Que no dia a dia vocês têm que ficar batalhando pelas políticas públicas. Olha o absurdo que a gente teve que ter uma lei Maria da Penha e uma coisa que o Estado tinha que dar segurança, né? Não havia necessidade de ter uma legislação para justamente intensificar a lei numa coisa deplorável que é a violência contra a mulher. Fala um pouquinho assim a respeito assim desse link, né, em relação à juventude, à mulher, seu papel como esportista e mais, seu papel numa banda, né, como É. produtor, os desafios. No espaço de Uberlândia tem um movimento muito grande, assim, eu não tô, nos últimos anos eu não tô tão próxima, mas eu lembro da questão que até teve o batismo da Praça do Vilela para Praça Ismene Mendes, né? Eu acho que é um movimento que, assim, assim, eu acho que em Uberlândia tá bem. Todo mundo tá bem motivado, assim. Acho que até nessa questão das lutas da mulher e tudo mais, mas. Ai, eu tô um pouquinho nervosa. Não, esquenta não, fica tranquila, fica tranquila, fica tranquila. É que tá com muita gente que eu conheço na live, eu comecei a ficar nervosa. Não, fica tranquilo, esquece, deixa os comentários aqui, eu olho depois. Mas é bom que o pessoal tá vindo aqui, que legal. Tudo bem. Então, eu acabei começando a trabalhar com música e comecei a entrar no rolê do skate. E nesses dois ambientes são ambientes majoritariamente masculinos, né? Então acho que esse tempo todo está sendo uma luta bem para conseguir esse espaço. E eu acho que em Uberlândia, principalmente, esses dois movimentos estão bem apagados, sabe? A mulher no skate e a mulher na música, e a mulher na arte no geral. E eu acho que só de ter o espaço, os festivais públicos, um Arte na Praça voltando, novas pistas de skate, essa questão de descentralização da arte, até de deixar mais um espaço melhor para as lutas, como fala, para as batalhas de rap femininas que acontecem em Uberlândia. Tudo isso está sendo boicotado diariamente, né? Tanto os festivais, tanto o movimento do pessoal do skate, como das batalhas de rap. Assim, o pessoal da batalha, por exemplo, tem que acabar antes das 10 ali na Praça do Coreto, e às vezes até antes, porque eles são interrompidos pelo bairro ali, né, fundinho, pelas pessoas daquele bairro que se sabe bem como funciona. E tudo isso é sobre
dar espaço para essas pessoas e eu, assim, falo por todas elas que estão envolvidas em todas essas questões do skate, da arte e música principalmente, mas se a gente tem espaço para fazer isso para todas essas, a gente também abre espaço para as pessoas, para as mulheres e para as pessoas LGBT que estão envolvidas com isso, né? Inclusive que é uma questão bem forte em Uberlândia, né? O movimento LGBT ainda mais. É, que são, assim, eu acho que é uma coisa que Uberlândia representa bem forte fora de Uberlândia, mas quando essas pessoas estão dentro de Uberlândia, elas são completamente discriminadas, né? Os bares e tudo mais, eles são conhecidos nacionalmente, os bares LGBT uberlandenses, e que na cidade de Uberlândia em si são tratados como é, são marginalizados mesmo, né? Tipo, as pessoas que estão como fala? A prefeitura quando vai. Ai, não é. Tô falando errado isso. Mas você Não, entendeu essa questão entendi. LGBT? É isso. É isso. Tem, tem até uns comentários aqui, né, Vamos ver. do Alguém falou Eurípides sobre falando LGBT. aqui. Não, tô só voltando aqui para trás, né, do Ah, Eurípides tá. falando a questão que limita o pedestre o usuário das áreas verdes, da passagem dos carros, só falando, né, que vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. O Jorge falando que eles arrumaram a pista na véspera da eleição, reeleição. E vamos ver se tem mais Ah, alguma coisa aqui. A Tainá. Oi, Tainá, tudo bem? Precisamos dos elementos falarmos sobre nossa autorresponsabilidade, os jovens, adultos, homens, mulheres, LGBTQI+, para que sejamos disseminadores de posturas conscientes. A mudança começa com... Deixa eu então, ver se tem... um Uhum. comentário sobre essa questão do skate é que, assim, é claro que a gente precisa de um skate park muito bom e tudo mais. Só que o skate, assim, visto pela galera do skate, não é um esporte, né? É de você ocupar a cidade como um todo. E eu acho que essa questão da mobilidade que você está propondo, ela abrange tudo isso, porque a questão do skate é ocupar a cidade. Ter um skate park é puro, tipo, vamos aproveitar naquele dia um skate park, mas o, a, como fala, a vida com o skate é aproveitar tudo aquilo. É você se deslocar com aquilo, é você ter ele o tempo todo com você e você ter a possibilidade de andar com ele o tempo todo. Enfim. E aí as pessoas estão falando sobre arrumar a pista só que já fizeram isso e arrumaram só na véspera de eleição. Não deixam entrar com o skate dentro do Parque Sabiá, fizeram a pista do lado de fora. É, isso tudo mostra de como o berlandense enxerga as pessoas que andam de skate, sabe? Já vem o skatista como algo. Sempre viram, né? O skatista como. Assim, como algo marginal Um completamente. maconheiro, um marginalizado. Sim, e já vê dessa forma sempre e já coloca do lado de fora do parque, porque a pista não pode entrar com skate, não posso entrar com skate no meu braço para beber água dentro do parque. É, e isso tudo na cidade mesmo, tipo, a gente não consegue ir de um lado para o outro só com o skate. E eu acho que isso já é um ponto, tipo, não é só sobre skate park, é sobre andar na cidade e poder fazer parte da cidade não só com um carro. Eu acho que isso, não só pela bicicleta, muito, mas não só por ela, eu acho que como pedestre, como skatista, sabe? É, Não, é o direito de cada cidadão se portar, porque é uma locomoção também, não sim, é tratar ele como esporte. É tratar, sim. inclusive, como um meio de locomoção que a gente tem que É trabalhar o essa estilo de questão do vida. direito. A gente fala estilo Não de tem, vida. É isso. não Que tem, nem não tem, não, não Que tem nem o pessoal sentido. da bike. O pessoal da bike leva a bicicleta como estilo de vida. Quando você pega para abraçar e você percebe, nossa, eu consegui enxergar a cidade enquanto eu andava e via cada local, cada 2 segundos eu percebi uma coisa nova. Tipo, você não tem isso dentro de um carro, né? Quando a pessoa que vai para uma bike começa a andar só de bike pela cidade e vê que o dia a dia dela fica tão mais claro e bonito e tudo que você vê no caminho é uma coisa nova para o seu dia que vai só te somar a você. Você chega em casa tão mais vívido porque você andou de bike. Mas lógico que você precisa de um caminho que como fala, que permita isso, permita essa sensação, né? Eu acho que é a mesma coisa. Na hora que você percebe o tanto que é gostoso esse jeito de viver, você começa a levar a bike como um estilo de vida. É a mesma coisa para o skate.
eu acho, né? E é uma coisa fantástica que eu tenho visto, por exemplo, algumas políticas públicas, né, em Paris, por exemplo, que é a cidade de 15 minutos, né? Algo muito revolucionário Ai, de sim, você meu ter Deus. todas as suas necessidades básicas, com exceção do trabalho, né? Porque o trabalho aí tem uma conotação Sim. diferente, a 15 minutos da sua casa. E isso que você faça a pé, de bicicleta ou outro veículo não motorizado. Então, assim, até um projeto que eu estou apoiando em Uberlândia, ele colocou essa questão também dos 15 minutos. Assim, está sendo muito ousado. Eu brincaria com 30. Eu falei, 15 minutos em Uberlândia É não porque a pega Uberlândia não, é viu? gigante, você ainda tem os morros, né? Mas isso daí, o povo fala, É, isso é uma desculpa, às vezes, do pessoal, tipo, como que você quer que anda de bike em Uberlândia com esse tanto de morro? Gente, que que morro! morro. Florianópolis tem Belo morro de Horizonte que tem verdade. morro. Belo Horizonte, e mesmo assim, o pessoal consegue andar de um lado pro outro. Eu achei muito bom que quem entrou aqui na live agora foi o Dudes. O Dudes é o maior Uhum. bikeiro que eu conheço, que mais passa isso pra galera. Assim, ele que foi uma das minhas inspirações para tudo isso, pro rolê da bike, pro rolê vegano, enfim. E isso, quando as pessoas me falam isso em Uberlândia, eu falei, gente, eu comecei a andar de bicicleta numa cidade que tem morro de verdade, tem morro aqui. E eu ia pra. Minha casa é no morro, e mesmo assim era tudo uma delícia ir e voltar. E Uberlândia, o pessoal dá essa desculpa. Quem realmente anda de bike sabe que não existe essa desculpa em Uberlândia, né? Não, o pessoal tratar morro, o que está em volta da Rondon Pacheco, é brincadeira, gente. E outra, A gente tá num gente, lugar não se. plano. E outra coisa, existe já, a eletrificação está vindo aí. Aham. Não é mais se, é quando ela vai ocorrer. Já tem uma empresa em Uberlândia que já faz aluguel de bike elétrica. Então isso cada vez mais vai popularizar. É questão de tempo essa questão da bike elétrica. E outra, quem tem um carrinho aí, por exemplo, uma moto? Peraí, gente, vamos pensar um pouco. E a diferença de ter uma bike elétrica. Então tem que Sim. começar, a gente tem que começar agora até o professor Edilson está aqui, sabe, destacando essa questão, né, Ah, que de uma legal. mobilidade focada na qualidade de vida, para que os modais sejam planejados. Não dá mais para você desconectar essa tecnologia dentro de Uberlândia, da eletrificação, conectado com toda uma rede, que nós não temos plano municipal de mobilidade urbana. Sim. É uma coisa absurda. O município de Uberlândia, ele não tem política municipal de mudança climática, não tem política municipal de mobilidade urbana, não tem política municipal de arborização urbana, não tem política municipal de drenagem pluvial, não tem política municipal de meio ambiente. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos preparar uma cidade que eles falam que é uma cidade desenvolvida, uma cidade do século XXI, em que você Uhum. não tem planejamento, que você tem um plano diretor de 14 anos atrás? O que era Uberlândia há 14 anos atrás, gente? Em 2006? Eu acho muito maluco que isso são questões que já são faladas há tanto tempo, né? E são questões tão óbvias e que a gente precisa ficar repetindo e tudo. Eu acho que já passou da hora. Assim, Uberlândia ainda, cidade com 1 milhão de habitantes, já passou da hora há muito tempo. Quando você coloca isso no seu plano de mandato como uma coisa base, eu acho que é o que a gente falou no começo da live, que isso traduz para todas essas outras questões que estão urgentes cada vez mais, né? Tipo, no agora, o que está mais urgente, o que está mais emergente, é essa questão de individualização e na questão da pandemia piorando isso, e tudo isso indo contra a questão da vida coletiva. E é sobre isso que a gente está falando desde o começo, né? Sobre a sustentabilidade levando todos esses canais, levando a todos esses canais de como a vida coletiva vai ser mais saudável, mais segura e tudo mais, né? Então, segura, tipo, na questão de alimentação, que a gente estava falando, mas também para uma cidade como fala, que roda não só a economia, assim, mas na questão coletiva mesmo. É sobre isso que eu queria falar. Não, O e eu Dudes quero. falou. Ele comentou aqui primeiro, tem um comentário do Hidrange, Dudes, é o Dudes, né? Você está falando, né? Que a bike elétrica é Sim. a solução. É isso mesmo, gente. São as Aham. duas questões que a gente tem que trabalhar. E se você ganha escala, era igual uma placa fotovoltaica. Uma placa fotovoltaica, se era 10 anos atrás, eu lembro que eu Uhum. conversava com esse mesmo amigo, que é um dos caras que mais desenvolveu a questão da fotovoltaica em Uberlândia, é o que agora está trazendo a bike elétrica com força em Uberlândia.
Esse cara era chamado de doido há 10 anos atrás. Que cara, você é maluco demais, cara. Que esse negócio de placa fotovoltaica aí, cara, larga de ser utópico. Tá aí hoje o resultado. Uberlândia agora é a cidade que tem mais placa fotovoltaica instalada em Uberlândia. A Uhum. mesma coisa vai ser a bike elétrica, a mesma coisa vai ser o carro elétrico. Não tem jeito, não tem como. No futuro, todos esses Uber da vida aí, o que for usar, vai ter que ter eletrificado. A própria questão do ônibus, do transporte público de massa, no futuro nós vamos ter que ter um VLT, Uberlândia, a cidade já está muito espalhada. Então Sim. nós temos que pensar uma outra forma, outras formas de modais que tragam qualidade de vida ao cidadão. Uhum. Assim, nós temos que ter índices de avaliação de justamente de satisfação pessoal. É isso que a gente É precisa ter satisfação na pessoal. medição, para que a gente Sim. possa, de qualidade de vida, para que a gente possa medir se a população está feliz. Quem diz que é esse DH de Uberlândia? Ah, hoje você tem uma média de mil e poucos reais, agora a gente tem 1.500. As pessoas estão felizes? Não. Sabe? As pessoas estão felizes do que está acontecendo ao longo do tempo aqui em Uberlândia, essa loucura. A pessoa que nos ajuda aqui em casa, por exemplo, agora a gente, lógico, com toda a responsabilidade, deixou ela em casa, manteve ela em casa, por conta da Uhum. Covid, ela mora no bairro Hebron. É 1 hora e meia para ela chegar aqui em casa. É um absurdo, sabe? É Uhum. 1 hora e meia. E isso foi um erro do poder público em ter colocado essa pessoa lá e ter falado assim, nós estamos te dando moradia. Que moradia é essa? Uhum. Que a criança tem que estudar, às vezes, no Luizotti, o postinho está mal preparado, o lazer está tem muita gente para poucos espaços de lazer e cultura, Uhum. e não sobra, e tem hoje muita violência nesse bairro. Esse é o resultado de você dizer, agora a pessoa está bem, ela tem a moradia, mas você não traz todas as necessidades básicas dela. Então, esse é um compromisso nosso de fiscalizar e de trazer esses instrumentos no dia a dia. Até para dar um Uhum. exemplo. Se eu tiver lá, tiver a honra de representar as pessoas, eu vou de bicicleta para a Câmara. Não vou de carro, não. Não vou de carro, Uhum. não. Tem que começar a dar o exemplo também. Da produção de alimento, a redução de proteína animal, né? Eu ainda não consegui abdicar, mas é ter dias sem consumo de proteína animal, é Uhum. tentar botar uma hortinha ali do lado ali do gabinete, é forçar aquele telhadão que tem na prefeitura de Uberlândia em ter uma horta ali em cima, ter uma escola na frente da prefeitura. Que coisa maluca é essa que a gente não pode ter uma produção orgânica na própria prefeitura, ter um telhado para geração de energia, um uso eficiente? Uhum. São essas coisas que a gente tem que evoluir, trabalhar com política pública. Vou ver aqui se tem mais alguma questão para a gente continuar. Pode falando aí, estou procurando aqui. Malagoli, isso mesmo, cara. Você se chama de Malagoli. Ele é Malagone, ele tem o sobrenome de Malagoli, mas é Malagone. O amigo que eu tava falando em comum aqui é o Malagone, que há um pouco tempo atrás eu fiz uma live com ele. Olha a minha sobrinha aqui, Ana Carolina. Tá bem bombada a live aqui. Beijão, viu, primo? Beijão, sobrinho. Te amo, viu? O que eu acho bom E. também é que algumas coisas que você fala dá pra ver que você sabe qual que é o seu papel como vereador, né? Essa questão, você falou quando a gente se conheceu, de que algumas pessoas elas prometem muito e coisas que não são do executivo, Que né? não são do legislativo. Que não Elas são do prometem coisas do legislativo. Do executivo. Isso. executivo. E aí, você falou, a questão de fiscalizar. Esse é o seu papel, né? É fiscalizar e fazer as coisas acontecerem, enfim. Mas, enfim. Você sabe E explicar isso propor melhor que política eu. pública. E É, propor porque política pública. hoje eu estive na casa de uma amiga, fui lá deixar um material para ela e ela estava com uma pessoa na casa e foi pedir o apoio, né? E aí Uhum, ela falou assim, eu vou votar num cara do bairro porque ele vai ajudar a gente. Aí eu fiz a pergunta, o que ele falou que vai ajudar vocês? Aí ela falou assim, vai melhorar o bairro. Eu falei assim, o que vai melhorar o bairro? Ele falou que vai ajudar na rua, que vai ajudar aqui a gente ter melhoria na escola. Eu falei assim, vereador tem dinheiro, vereador tem recurso? Lógico, explicando a forma correta, né? E mostrando o caminho, né? Não, o que ele está te uhum, prometendo não vai fazer isso. Sabe o que ele vai fazer? Se ele for eleito, ele vai lá no prefeito, vai falar que prometeu um monte de coisa para vocês, já que ele não tem recurso, vai pedir para o prefeito, sabe o que o prefeito vai fazer? Daqui para frente você vota tudo que eu queira dentro da Câmara. Eu te dou isso aí para você devolver seus eleitores. Aí não tem jeito, aí entra o fisiologismo, aí entra a compra de voto dentro da Câmara. O cara uhum, dá o que ele quer, bota uns cargos dentro da prefeitura, e isso a gente precisa romper na política. Não dá mais, sabe? A Carol que é, está falando desumaniza um pouco as pessoas, essa política descolada das outras dimensões de existência.
como se reafirmasse que as pessoas só devem trabalhar e sobreviver. Você foi na veia, Carol. É isso que a gente sente hoje, que a gente só está trabalhando para sobreviver, mais nada. Exatamente. Especialmente as pessoas mais vulneráveis, especialmente as mulheres, pretas, sabe? Que estão Uhum. as mais atingidas hoje dentro desse processo. Que estão lá na periferia, sofrendo a violência do dia a dia, doméstica, ainda mais nesse período de Covid ainda, e todo o Sim. contexto social em que esse município carece de políticas públicas muito eficientes. E, Carol, falei Carol aqui de novo, já confundi. Uhum. Vitória, Vitória. o que assim, seria bom esse depoimento seu, quando a gente Hum. encontrou a primeira vez e depois foi amadurecendo, te apresentando o plano, mas que realmente foi a fagulha de você falar, poxa, Gustavo, estamos juntos, sabe? Dentro desse Uhum. projeto, até para falar esse relato, né? O que te leva a apoiar essa candidatura, né? Como eu já reforcei aqui, coletiva, um trabalho árduo, foram 9 meses de construção, desde dezembro do ano passado, de construção coletiva mesmo das propostas, de validação. Mas o que te levou a apoiar e vir para dentro, sabe? Eu acho que a primeira coisa foi isso exatamente que você falou, que foi em conjunto o plano de mandatos, né? Foi uma construção em conjunto. Só de você ter sido uma pessoa que veio atrás de mim, a gente ficou conversando 2 horas, sei lá, 3 horas. A gente ficou conversando de cara, assim. Você já falou, ó, vamos conversar tal dia. A gente nunca tinha se visto. A gente ficou 3 horas conversando, você me perguntando quais que eram as minhas questões, quais eram as questões do meu grupo de amigos, quais eram as demandas dessas pessoas, e que você estava afim de fazer esse plano de mandato primeiro em base do que todas as pessoas tinham a construir. Mas não é também pegar um monte de ideias e só jogar ali no plano de mandato. Você já, como a gente falou agora, você sabe qual é o seu papel ali dentro. Então, isso me chamou atenção porque você conseguiu me mostrar qual que é o seu papel ali dentro e conseguiu mostrar que você conseguiria, como fala, administrar tudo isso, administrar todas essas ideias e fazer ela virar palpável, executável, executável. Porque não adianta também vir falar só, igual a gente falou, né? Que vir falar só é, o que a pessoa quer ouvir, enfim, e não fazer. E eu acho que você pegou muito no ponto da questão de descentralização do poder, né? De você pegar a opinião de todo mundo. A parte de sustentabilidade foi a que, nesse momento, está mais latente para mim, agora ainda mais por causa da pandemia, né? Que a gente sabe que a maioria desses problemas que estão acontecendo são, obviamente, ambientais. E você é um biólogo, então, assim, já pega no ponto da questão. E é também a questão de você ter falado para mim que você estudou para fazer o que você quer fazer agora. Você fez um curso, como que é o nome? Eu não lembro. Renova É o, Brasil. que vai te orientar como que você vai trabalhar como vereador, é isso, como político. Porque muitas pessoas só chegam ali, assim, não estou desmerecendo nenhuma luta, óbvio, mas assim, várias pessoas elas têm as suas questões identitárias e chega ali, só que nunca trabalhou com aquilo, não sabe como em 4 anos fazer de verdade o que ela está querendo propor. Porque às vezes as intenções são incríveis, as intenções são magníficas, mas não sabe como fazer aquilo. Tipo, né? Eu acho que foram várias essas questões que. E foi. Ah, a Letícia até entrou aqui agora. Ela mudou o nome do Instagram. Quem me apresentou você foi a Letícia, né? E a Letícia é, assim, a minha melhor amiga que tem muitas dessas questões alinhadas, ainda mais agora nessa questão de sustentabilidade, questão do meio ambiente mesmo. Eu acho que é isso. Não, e é o mínimo, né? Assim, é o mínimo, Vitória. Sim. Nós temos que preparar novos quadros e eu não tenho. É lógico, a gente tem muita vontade de estar lá dentro. Eu tenho uma construção de 15 anos dentro de conselho de política pública.
E o Conselho de Política Pública é um espaço que você tem que saber dialogar, você tem que saber debater de forma respeitosa. Exatamente. Lógico, umas horas você tem que esticar a corda mesmo, jogar umas pedrinhas, para também chamar atenção, fazer um movimento. Mas esse foi um amadurecimento político muito grande da minha parte. Esse é um preparo político. Esse é um Isso. preparo que a gente tem que ter. As pessoas têm que mostrar história, competência, lealdade, sinceridade, correção, ética. É óbvio que no momento que você tem uma Câmara com 20 pessoas presas, né, a pergunta sempre é essa: como é que você não vai fazer a mesma coisa? Eu falo, cara, vê a nossa história. São 15 anos, sabe, batalhando em conselho de política pública como voluntário. Os caras chegavam a perguntar: por que você faz isso, cara? Eu Sim. falo: olha, porque eu durmo bem, cara. É uma coisa que me motiva a dormir bem, bem mesmo, e ver que a gente deixa algumas sementes. É que a gente salva um rio, deixa de ter uma área desmatada, pensa nas futuras gerações, penso muito na minha sobrinha. É o que sempre, uma das coisas que mais me inspira é o futuro dela. Então, quando eu estou falando com você, é a mesma preocupação, porque não é um futuro animador, pessoal. Eu estou falando, eu reforço isso em todas as lives. A questão das mudanças climáticas não é brincadeira o que está vindo por aí. Nós não estamos falando mais daqui 100 anos. Nós estamos falando daqui 10 a 15, 20 anos. A ponta da virada. A Amazônia é isso aí, nós temos mais 10 anos. Se continuar os 10 anos de desmatamento da projeção, já era, perdemos a Amazônia, gente. Já virou o ponto, o time point, e já era. Não tem mais rio voador aqui para o sul, sudeste, não tem mais agropop, não tem mais nada, gente. É um colapso, é um ecocídio. A galinha dos ovos de ouro, todo mundo fica falando do agronegócio brasileiro, já era, não tem mais safra dupla. E aí, só que sabe o que esse pessoal faz? O pessoal tem dinheiro, vai embora daqui, vai para um país mais frio, vai para a montanha, mas de novo as mulheres pretas vão tudo se ferrar nesse contexto, os mais jovens sem futuro, os mais pobres. Então é esse tipo de mensagem que eu falo assim: ótimo se a gente estiver lá dentro, mas se não tiver, eu quero manter essa mensagem, para que as pessoas se sintam inspiradas a lutar, a ter garra, a dizer: não dá mais, gente, tem que gritar, tem que pegar igual aquela adolescente, a Greta, se inspirar em outros jovens que tem pelo mundo. Não vão pegar sueca, não. Tem muita gente de periferia, de bairro que faz isso. Exatamente. Pode falar, desculpa. Não, eu ia citar alguns nomes do pessoal aqui que eu conheço mesmo, até a Letícia, pessoal daqui de Floripa também, o Dudes, a Luana, pessoas que estão me inspirando muito nessa luta jovem mesmo por essas questões ambientais. Pô, Floripa tem um movimento fantástico da questão da agroecologia, dos resíduos. Sim. Revolução dos Baldinhos, o Marquito, que é vereador aí hoje, um cara que quem é de Floripa tá aí, uma das pessoas que tem que ser apoiado. Eu não tenho problema de estar no PDT e falar do pessoal aqui não, gente. Não tem problema contar isso, não. Eu sou suprapartidário. Gente boa tem que ser eleita, reeleita. Tem que batalhar por isso. Como tem o Goura, que agora é candidato em prefeito em Curitiba, que defende o modal, a bicicleta. É botar ambientalista, galera, sabe? É trabalhar, porque quantos deputados ambientalistas acho que tem no Congresso Nacional legítimos? 5. Por que o agronegócio, por que essa turma está deitando e rolando? E a gente ainda está dando sorte, nós estamos tendo que contar com o Rodrigo Maia para nos salvar nesse momento de todo o retrocesso ambiental que o governo, se o governo botar uma figura que eles querem colocar como presidente da Câmara, gente, já era, acabou a agenda ambiental nesse país, gente, acabou. Então a gente ainda está conseguindo ter os sistemas de contrapeso no Congresso, e com 5 deputados num cenário pior, como é que essa turma vai fazer? E olha que estão conseguindo resistir. Olha que estão conseguindo. Então, nas câmaras legislativas desse ano, analisem Uberlândia, Florianópolis, quem está em outras cidades aqui, pesquisem. Pesquisa quem fala de água e saneamento, quem fala de mobilidade urbana, quem fala de agricultura sustentável, quem fala de energia limpa e acessível, quem fala de educação de qualidade. Essa é o ponto de virada. Mas não só pesquisem também, não. Militem. Carreguem essas pessoas. Porque boa parte dessas candidaturas são orgânicas. Tem pouco dinheiro. Nosso caso aqui é tudo financiamento coletivo. Não tem dinheiro público aqui, não. É tudo na ponta, é tudo pegando dinheiro da população. É o estilo Bernie Sanders. Muitas doações, muitas pessoas doando com poucos valores.
É esse modelo que a gente tem que trabalhar, porque o resto que tem aí é campanha de R$ 200 mil, R$ 250 mil de dinheiro declarado, né? Eu acho que a gente já tá. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, que eu já estou imaginando que já deve estar quase 1 hora aqui. Mas, bom, acho que tem. Tainá reforçou aqui. A Letícia, né, da preparação para exercer o mandato. A Sim. Tainá é a questão da língua portuguesa, né? Tem muita gente. Mas, assim, óbvio, isso não pode ser um empecilho. Se a pessoa Uhum. tiver, começar a ter um preparo, a gente já viu bons exemplos, mas a maioria mesmo vai para um caminho muito, muito ruim. É péssimo, assim, até como é que você vai desenvolver, né, um projeto de lei se você não tem diálogo, né, não tem debate, não tem base social. É. Ô, Vitória, você quer tocar mais algum Ai, assunto do plano, alguma dúvida que você tenha? não, acho que a gente tocou na maioria já, assim, que eu tava pensando. Não, então Tá tá. tudo Nossa, bem. eu adorei essa prosa, fantástico o seu trabalho. Fala de sua banda aí, então, por favor. Ah, A banda que você participa. Fala dela divulgar? agora. Fala um Ah, pouquinho dela, pede o eu pessoal curtir, acompanhar. Eu não tá. vou falar uma surpresa que vai ter mais à frente aqui, deixa pro pessoal saber, mas fala de sua banda O aí. quê? Ai, Não, tá. a gente, você sabe, a gente já conversou. Tá. Tá, eu agora tô trabalhando com três bandas, na verdade, que é a Laleuca, a Shower Só de Curtain, que mulheres, né? Só de a mulheres, Laleuca né? só é uma banda só de Só de mulheres. mulheres, a Shower Curtain é uma menina de Curitiba, e a terceira banda chama Exclusive e os Cabides, ainda é nova, assim, também é de Legal. Florianópolis, é mistura meninos e meninos, e as três são mais aqui do sul, mas eu tô aberta para trabalhar com gente de todo lugar. Me manda trabalhos, me manda jobs, como eu falaria. E sei lá, acho que é isso. A gente tá meio. Todo mundo um pouco parado, assim, por causa da pandemia, não tá podendo ter ensaio, esse tipo de coisa, mas também tentando gravar à distância, projetos mistos com pessoas que a gente não imaginava também, fazendo um projeto que ainda tá tudo mais escondidinho, mas uma hora a gente divulga tudo e vai dar certo. Talvez a gente vai fazer um financiamento coletivo para fazer um álbum também, já é uma boa divulgar isso, se alguém tiver É aí massa. e Depois quiser da ajudar a eleição, gente. depois da eleição eu contribuo tranquilo. Massa, massa. Então é Não, e isso. quebrar tudo. E uma hora você montar uma banda em Uberlândia. Inclusive, pessoal, vai ter arte Sim. na praça digital semana que vem. O pessoal tá É voltando, se verdade. organizando. Vai ter semana que Massa. vem. Vai ser legal aí para o pessoal acompanhar, matar a saudade, né? Infelizmente a gente É, ainda vai ficar um tempo sem ainda alguns eventos, é. mas, pô, arte na praça, cada coisa que sempre passou lá, é da Nossa, saudade. minha infância e minha adolescência nessa praça, incrível. Eu só lembrei de uma coisa também, que se tiver alguém tipo, meninas de Uberlândia assistindo a live agora, eu tô aceitando mais companhias de mulheres pra andar de skate, porque a gente tá precisando de mais meninas no skate em Uberlândia, e eu acho que é isso, meus recados. Legal. Ô, Vitória, obrigado pela Obrigada, simpatia, Gustavo. pelo apoio, por toda a gentileza, pela ajuda, sabe? Pode contar conosco. Pessoas que estão aqui, amigas da Vitória, basta me seguir aí, tem meu Insta aí, gustavo.malaco, com L2Cs. Meus amigos também, ó, vai baixar aqui agora, inclusive. Mas Massa. muito obrigado, gratidão mesmo. Um Obrigada, eu que grande te beijo, se agradeço pelo despede das pessoas convite. aí. Amanhã, pessoal, tem live com a Curió, com a Rayane Pasqualini. Nós vamos falar a respeito. Peraí, vai cair aqui sobre a questão de criatividade de negócio, a importância das mulheres no empreendedorismo Massa, artístico. Quem não conhece a massa. Curió, uma artista fantástica aqui de Ai, Uberlândia. incrível, perfeito. Linda, linda. Vai cair, gente.